Eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga e já faz mais de 15 anos que eu trabalho com recursos humanos. Eu posso dizer que eu já conduzi muito mais de 1000 entrevistas, desde nível de estagiário até nível de vice-presidente. E eu já atuei em multinacionais de mineração, tecnologia, vivi culturas japonesas, coreanas. Hoje eu sou gerente de RH de uma multinacional de veículos pesados que fica sediada aqui em Belo Horizonte, mas a minha atuação é América Latina, tá? Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso como recrutadora. E como candidata, das 12 entrevistas que eu já passei na minha vida, eu fui aprovada em 10. Né? Então, eu não aceitei todas as propostas, claro, eu não trabalhei em 10 lugares, mas eu recebi 10 propostas de emprego depois dessas 12 entrevistas que eu já fui submetida. Entrevista de emprego, gente, não pode ser improviso. 80, 90% dos candidatos não estão preparados para fazer uma entrevista de emprego. Então, se você está preparado, você já está na frente de 80% das pessoas. O primeiro ponto é a importância da autoconfiança. Esse é o primeiro e ele também é o último ponto, tá? É muito difícil a gente passar e ir bem numa entrevista se a gente está extremamente nervoso, extremamente preocupado, extremamente desesperado. Primeira coisa, vocês têm que chegar uns 15 minutos antes, tá, gente? Pontualidade é fundamental. Então, se o lugar você não conhece, é longe, faz o trajeto antes, pelo amor de Deus. Se você está precisando daquele emprego, você tem que se dedicar a isso, tá? Arrumar trabalho dá trabalho. Então, vamos lá. Pontualidade. Eu quero que antes da entrevista você relaxe, você reze, faça qualquer coisa, mas eu quero que você tente acalmar um pouquinho a sua ansiedade, porque isso realmente não pode ser um ponto que te atrapalha, tá? Eu falo que a gente às vezes fica preocupado das vagas terem muitos candidatos, mas a gente perde pra gente. Isso não é clichê, não. A gente perde por falta de preparação, a gente não perde para ninguém. Chega um pouquinho antes para você conhecer o ambiente, começar a se adaptar ao ambiente. Não chega correndo, chegar correndo é péssimo, você já sente que você já chegou despreparado. Se a pessoa já te chamou, você já pelo menos completa ali no seu currículo algumas habilidades que são necessárias para a posição. Então já vai tranquilo, se a pessoa te chamou para uma entrevista, é porque você tem parte do que ele precisa para aquilo que ele está contratando. Então não fica ansioso de achar que você não vai conseguir cumprir o que a pessoa precisa. Não. E aquilo que eu sempre falo, o recrutador precisa tanto de você quanto você precisa dele. A gente, como recrutador, a gente quer fechar a vaga. A gente quer acertar o candidato. Então entra sorrindo, sabe? Cumprimenta a pessoa, usa da boa educação. E você também vai relaxar. E aí você já vai criar uma conexão mais natural com a pessoa, tá? Então entrar sorrindo, olhar nos olhos, ser bem educado nos primeiros segundos é fundamental. São 30 segundos que a gente leva para ter a primeira impressão da pessoa. Então, esses 30 segundos você tem que trazer a seu favor, tá? Vestimenta. Não vai de decote, não vai de roupa justa, sabe? Homem, não vai com blusa muito aberta. Você vai realmente mais formal, tá? O que exige... Você não tem que comprar roupa nova, gente. Todo mundo tem uma calça social, todo mundo tem uma blusa mais arrumada. As mulheres, de preferência, né? Vai mais formal mesmo, não precisa ir com coisa muito chamativa. Cuide da sua imagem. A sua imagem, ela vai contar pontos sim, tá? Querendo ou não. Então é isso. Perfumes. Me perguntaram esses dias de perfume. Que tipo de perfume eu posso usar? Gente, uma colônia simples ou então nenhuma. Não precisa usar perfume na entrevista. Então, não tente chamar atenção para o que não é importante. Quando uma pessoa te ligar e se identificar que é para uma entrevista de emprego, não tente conversar com essa pessoa se você estiver num local muito barulhento ou se você não puder falar na hora. Você vai reagendar este contato. Pode fazer isso, gente. Não precisa ter medo. A pessoa vai voltar a te ligar, porque se ela te procurou, ela precisa de você. E aí, vídeo a mesma coisa. Iluminação, testa a sua internet, fundo, se vista, pelo menos da parte de cima para cá, né, da cintura para cima, de uma forma mais formal. Usa assim uma maquiagenzinha, não tem problema, não precisa estar com aquela regata, né? Então, mantenha o mesmo estilo. O que você tem que fazer assim que um recrutador te liga? O que é importante você perguntar? Você tem que aproveitar essa oportunidade para perguntar o que para ele? Qual empresa? Se ele não puder te falar qual empresa, mas qual que é o segmento da empresa? Tenta descobrir o máximo de informações possível nesse contato, porque é o seu único contato que você vai ter com ele antes da entrevista. Então, tenta perguntar a empresa, para você pesquisar um pouquinho, a posição, reporta para quem? É para um gerente, é para um coordenador, é para um diretor, é analista?
Qual área especificamente, como é que funcionam as atividades, puxa o que você puder do recrutador, gente. Perguntar é tão importante quanto saber responder. Por quê? Porque isso vai te dar subsídio para você se preparar realmente para a entrevista. A entrevista é com o RH, a entrevista é com vocês da consultoria ou já é com o gestor? Porque às vezes a consultoria só faz ali um filtro e já passa para o gestor. Tem empresas que gostam de inverter, que gostam de colocar o gestor para entrevistar antes e depois o RH faz um filtro comportamental, tá? Então isso pode acontecer, então pergunta. Sabendo o nome da empresa, sabendo como é que funciona mais ou menos a área e as funções e para quem você vai reportar, se você for aprovado, você vai julgar na internet, você vai abrir o LinkedIn, vai procurar a empresa, vai ver quem são as pessoas que trabalham lá, você não vai abordar ninguém, principalmente ninguém que te ligou. Mas você vai começar a entender o negócio da empresa e você vai ter já ali informações interessantes para você trocar com a pessoa na hora da entrevista. Qual que é a diferença da entrevista com o RH e com o gestor? Já me fizeram muito essa pergunta. Com o RH ele vai avaliar as suas competências comportamentais, as suas habilidades, porque toda divulgação de vaga tem uma parte que são as hard skills, que são aquelas experiências técnicas que você precisa ter, que você precisa cumprir, e tem a parte comportamental, que são as soft skills. Então, ele vai avaliar muito mais o seu comportamento, claro que ele vai avaliar a sua experiência, mas ele vai avaliar o seu comportamento nas experiências que você teve. E a parte técnica mais aprofundada e detalhada vai ficar para o gestor. Então, vamos lá. Você foi para a entrevista com o RH, você chegou, você cumprimentou, você chegou sorrindo, você já fez aquele quebra-gelo e agora a gente vai entrar ali no primeiro contato que ele vai querer saber um pouquinho da sua história. Normalmente a gente começa assim as entrevistas. Me conta um pouco sobre você, me fala da sua história, você pode passar ali resumidamente pela sua experiência. O que ele quer saber? Ele quer saber se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, sua formação, o que você gosta de fazer. Mas não é, gente, para falar 40 minutos ininterruptos, não. Porque nessa primeira impressão que a gente precisa causar para as pessoas, o fato de falar muito também atrapalha, porque ele também quer pontuar. O recrutador às vezes vai te fazer perguntas no meio. Então não começa como uma metralhadora giratória, não, cuspindo palavras, não, calma. Você vai começar a falar sobre você, começa da sua vida pessoal um pouquinho, ó, e aí você já vai relaxando, porque você começar a falar da sua vida pessoal é a coisa mais fácil. Para algumas pessoas é bem difícil, mas você tem propriedade para falar daquilo. Você não vai cair em contradição, você não vai falar nada que é errado, porque é a sua vida. Então, isso já vai te acalmando também. Então, a minha dica é sempre você começar a falar um pouquinho da sua vida pessoal, porque isso, gente, mentalmente te conecta com coisas que você gosta, com coisas que você conhece, e você começa a criar uma tranquilidade para passar as outras coisas para o recrutador, tá? Da vida profissional, como é que a gente gosta de ouvir? Ou então, eu vou falar um pouquinho, eu como candidata sempre começo do início e eu falo até os dias de hoje. No currículo, gente, eu sempre ensino para vocês que é do mais recente para o mais antigo, tá? Na hora da entrevista, você vai começar a contar como você começou, vai passar pelas principais experiências e vai chegar até onde você está hoje. E aí, gente, vem aqui uma estratégia muito importante. Você viu a divulgação da vaga, não viu? Claro que viu, porque senão você não teria mandado o currículo, então ninguém teria te chamado. Você viu. Na hora que você for contar suas experiências, óbvio que você vai usar da estratégia de dar ênfase às experiências que estão sendo mais exigidas no perfil. E aí é um outro ponto. Tenham os resultados que você entregou nas empresas frescos na memória. Por isso que antes da entrevista, e já sabendo o cargo que é, você vai pegar o seu currículo. Eu espero que no currículo você tenha colocado alguma coisa, mas se não tiver colocado, você vai escrever pelo menos um resultado em cada empresa que você passou para você discutir ou expressar isso para o recrutador. As situações difíceis que você viveu e como você resolveu. Essa pergunta ela é muito comum, né? O recrutador, em algum momento, ele vai falar assim para você: me conta uma situação que foi muito difícil para você, que você viveu pressão e como você resolveu. Ou então, me conta um erro que você cometeu no passado e como você resolveu. O que ele quer ouvir disso? Ele quer, primeiro, mapear se você consegue realmente entender o que é um erro na sua carreira, que situação difícil você viveu, se você consegue mapear isso na sua carreira ou se você só vê as coisas boas que você fez e como você saiu disso, tá? Então,
você sempre tem que ter um erro na sua cabeça para você contar. Não vai lá, na hora eu vejo o que eu vou falar. Não. Então, tenha um erro para você contar e tenha qual que é o aprendizado que você tirou desse erro, porque é isso que o recrutador quer saber. Ele quer saber se você entende que você erra na sua carreira, mas o que você fez disso? Qual foi a superação? Qual foi o aprendizado que você tirou disso? O que significa essa técnica STAR? Situação, tarefa, ação e resultado. STAR é aquele STAR em inglês mesmo, viu, gente? Vem de situation, task, action e result. Então, e adaptado para o português deu certinho, né? Situação, tarefa, ação e resultado. Anota aí, escreve assim, ó, STAR, de cima para baixo. Situação, tarefa, ação e resultado. Vocês vão responder utilizando essa técnica quando o recrutador te fizer a seguinte pergunta ou algo parecido. Qual foi a maior conquista que você teve na sua carreira profissional? Então, gente, é isso que o recrutador quer ouvir. Ele quer sentir qual foi o resultado, ele quer saber mensurar como é que você fez para entregar aquilo. Então, você contextualiza, você fala sobre o que você era responsável, você fala a ação que você teve, o que você criou, o que você simplificou, o que você fez de diferente e que resultado isso trouxe. Vai pegar o que foi divulgado de atividade, vai entender quais são os problemas da vaga, se você conseguir perguntar isso para o recrutador antes de ir para a entrevista, e vai conseguir mapear um resultado seu que tenha a ver com os problemas que a empresa está passando agora. Que são as lacunas no currículo. Ai, Carol, eu fiquei um tempo ali de 1 ano e meio, 2 anos fora, e aí tem uma lacuna, o que eu falo? Você vai falar o que você fez, né? Como eu já falei, não é possível, você não entrou em coma e não morreu durante 1 ano e meio. Então, o que você fez? Ah, eu estudei, eu me dediquei à minha família, eu precisei apoiar meu marido, eu tentei empreender, eu atuei como autônomo, como autônoma, mas você vai contar o que você fez. Não adianta inventar, gente. Na hora que você for inventar, você vai gaguejar, você vai desviar o olhar do recrutador, você vai engasgar. Não adianta. Pontos positivos e pontos negativos. Carol, ainda perguntam, me falam 3 pontos negativos. Gente, perguntam, óbvio, mas nem sempre as pessoas, os recrutadores estão perguntando diretamente mais. Então, eu, por exemplo, no meu papel de recrutador, eu não pergunto para o candidato, me fala 3 pontos positivos e 3 pontos a desenvolver. Não, eu conduzindo a entrevista com ele, eu já consigo mapear quais são os pontos positivos dele, principalmente se ele realmente trouxe argumentos, ele me trouxe material para conseguir identificar isso, e quais são os pontos a desenvolver. Ninguém falou com vocês, a não ser que ele vai te pedir depois, pode ser? O recrutador, em nenhum momento, ele fala com você que você tem que falar 3 pontos negativos nas suas habilidades comportamentais. Então, você vai falar coisas técnicas, gente. Fala, olha, o meu Excel ainda não é avançado como eu gostaria, eu quero muito ainda praticar e fazer um curso mais avançado, eu preciso melhorar meu inglês urgentemente, é um ponto ainda que eu preciso desenvolver. Gente, ninguém nunca falou que ponto negativo seu precisa ser comportamental. Quem falou? Ninguém. Então, você vai falar comportamento técnico, e se ele falar assim, e ele vai te perguntar, porque a gente é esperto, a gente é recrutador, a gente entende também. Mas me fala um comportamental, me fala uma coisa sua que você tem dificuldade e você quer desenvolver. E aí, gente, não tem resposta certa e errada. Então, você vai responder a verdade também. Pontos positivos também pode falar, olha, relacionamento interpessoal, e aí você lembra daquelas soft skills que estão muito em voga, e você fala, eu me comunico muito bem, se você realmente se comunicar, né? Porque se você for uma pessoa introvertida que não está conseguindo nem conversar com a pessoa direito, você não vai falar que um ponto positivo é a comunicação. Aí você fala, poder de análise, eu sou uma pessoa muito focada em resultado, eu prezo muito pela qualidade das minhas entregas. Então, você fala isso, ou relacionamento interpessoal, comunicação, eu consigo fazer integração de times, eu sou uma pessoa que interajo bem, eu sou criativa. Então, você vai falando ali, os positivos são sempre mais fáceis, né, pessoal? Por isso que a gente pode até começar pelos positivos e depois levar na manga aí os negativos, sendo que um dos negativos pode ser um técnico, tá? Ninguém falou que não pode. Então, como você se vê daqui a 5 anos? É aquela pergunta clássica, né? Que todo mundo fala, ai, que saco, vai me perguntar como eu me vejo velha. Não, gente, o que a gente quer ver com isso, né? E o que eu respondo como candidata? Eu respondo um contexto geral, eu respondo falando da minha família, falando da minha vida pessoal e falando também da minha vida profissional, porque o recrutador, ele quer entender como você se vê realmente, você não se vê só trabalhando, né? Então, você pode falar, olha, eu me vejo com os meus filhos, morando num lugar melhor, ou então eu me vejo, sei lá, fazendo mais viagens, porque eu adoro viajar, pode falar uma coisa assim. E profissionalmente também, a gente quer ver o seu nível de ambição, a gente quer ver se você tem um planejamento para chegar
daqui 5 anos em outro lugar, né? Você vai falar, olha, eu me vejo, quem sabe, me preparando para uma posição de liderança, porque eu quero, ou então eu sendo já um especialista no que eu faço. Então pode falar, gente, realmente já pensa nessa resposta. Se essa resposta é uma pergunta, né, que todas as entrevistas você é feito, ou então as pessoas fazem, por que toda entrevista você não sabe responder? Tem que saber. Se perguntas recorrentes, você tem que ter na ponta da língua. A pessoa te perguntou, você já responde, tá? Então não fica, ai gente, será que vou fazer aquela pergunta de novo? Vão fazer. Então se prepara para a pergunta, pensa na resposta, escreve a resposta, treina o que você vai falar. Chama lá sua mãe e fala assim, mãe, entrega para ela um caderninho, uma folha com todas as perguntas que a gente está falando aqui. Mãe, você vai me entrevistar, você vai fazer essas perguntas para mim e eu vou te responder. Gente, prepara, treina, é treino. Vocês acham que eu consegui passar em 10 entrevistas de 12 como? Me preparando, eu não ia assim, vou lá ver o que vai dar. Não, eu me preparava. Qual que é o emprego dos seus sonhos? Então, se você responde uma coisa completamente desconectada com a entrevista que você está fazendo, com a posição a qual você está concorrendo, o cara já vai te eliminar, porque ele vai falar assim, bom, eu sei que eu vou contratar essa pessoa, mas o foco dela é trabalhar no estilo Google de empresa, ela vai ficar aqui um tempo e vai embora. Então, o emprego dos seus sonhos, você não precisa responder que é exatamente o que a pessoa está te oferecendo, não. Mas você pode pegar, se você realmente quiser trabalhar nessa empresa que você está fazendo entrevista, você vai pegar a divulgação de novo e vai falar, o emprego dos meus sonhos é aquele que eu consiga desempenhar as atividades que eu tenho experiência, que eu consiga entregar um resultado legal para a empresa, principalmente resolver os problemas X, X e X, eu gosto de desafio. Você vai responder isso, gente, não viaja não viaja nada. Você pode até ser o emprego dos seus sonhos um dia trabalhar no Google, mas aquela entrevista, se você quer passar e precisa daquele emprego, você precisa responder de acordo, tá? Então é isso, pode falar um pouquinho dos seus sonhos, assim, o emprego dos meus sonhos é que um dia eu consiga desempenhar ou desenvolver uma coisa X ou criar, beleza, mas tem um pouquinho de aderência ao que está sendo oferecido, tá? Para você não ser eliminado só por causa dessa pergunta, tá bom? O que você está procurando numa nova posição? Que é um pouquinho diferente do emprego dos seus sonhos. O que você realmente quer? Aí você tem que falar realmente quais os desafios que você procura. Se você quer se desenvolver, fala, olha, eu quero um lugar que me permita desenvolvimento, eu realmente quero aplicar tudo que eu sei e tentar resultados diferentes para a empresa. Então, essas perguntas, elas são recorrentes, gente, mas as respostas nem sempre são recorrentes. Então, do que ele realmente quer numa nova posição? E aí vem aquela perguntinha, por que você quer sair de onde você está hoje? Vamos supor que a pessoa está trabalhando, né? Assim, num contexto de desemprego, o recrutador vai te perguntar por que você saiu da última empresa. Então, o motivo de desligamento também é aquela perguntinha que trava um monte de gente. A gente vai falar um pouquinho dela aqui, que eu acho importante. Mas essa aqui, que é o que você espera numa nova posição e por que você quer sair da sua atual empresa, ela tem que fazer sentido para o recrutador, tá? Então, você tem que falar, olha, eu quero sair da minha empresa porque realmente ali eu já saturei todos os resultados que eu tinha para entregar, eu não estou sentindo que eu estou sendo desenvolvido mais, os desafios para mim são muito comuns, eu já consigo entender o que está acontecendo ali, e eu realmente quero dar um salto, eu quero passar pro degrau de cima, né? Mesmo que não seja uma promoção, tá, gente? Degrau de cima nem sempre é passar para uma outra posição, mas em termos de desafio, eu não sinto que eu sou desafiada mais nessa empresa, então para mim, ou então, não, olha, eu quero realmente um emprego melhor, e para mim essa posição nessa empresa que você está me oferecendo é um emprego melhor nesse momento. Então fale a verdade, tá? E fale realmente, porque não fala mal do chefe, gente, esse é um ponto muito importante, eu coloquei aqui. Não fala mal do chefe, não fala mal da empresa que você está. Isso é péssimo, o recrutador vai te cortar do processo. Outra coisa, se você estiver concorrendo para uma posição de liderança, o recrutador vai te perguntar qual que é o seu estilo de gestão. Ele quer saber como que você lidera pessoas, como você lidera time, como você lidera resultado. E aí você tem que falar a verdade. Aqui eu costumo responder, e é uma verdade, eu gosto de responder muito essa pergunta, porque eu sempre me inspirei em vários chefes que eu tive, e a gente lidera por exemplo. Por exemplo, que tivemos na nossa carreira, a gente aprende a liderar com pessoas que nos lideraram e, claro, fazendo liderança, tá, gente? A gente não consegue, na melhor das teorias, aprender o que é liderar sem ser líder. Mas a gente tem os líderes que nos inspiram. E aí você pode responder isso, olha, o meu estilo de gestão, ele combina muito com o chefe que eu tive, porque eu aprendi isso dele, e ele era assim, assim, assado. E eu replico isso no meu time, porque eu aprendi assim.
Eu aprendi assim e eu acho que isso dá resultado, né? E eu tenho certeza, né? Você fala assim, eu sei que isso dá resultado porque o meu time é um time que performa bem. E aí você fala um pouquinho dos resultados que o seu time entregou. Então, isso é um ponto aqui para quem vai fazer entrevistas para liderança, tá? Outra coisa, como que os seus colegas te descreveriam no trabalho? Essa aqui é ótima. E aí isso que mostra a interação que você tem com seus colegas. E aí é quase um feedback 360, né? Porque o feedback do chefe a gente tem recorrentemente, eu deveria ter. O feedback dos subordinados também, porque eles reclamam às vezes da gente e da forma como a gente conduz. Mas dos colegas, nem sempre, né? As empresas nem sempre colocam pessoas, colegas, para te avaliar. Então, é uma percepção que você tem do comportamento que você passa. Então, como que os seus colegas te descreveriam? E você tem que pensar nisso, gente. Realmente, você sabe como seus colegas te descreveriam? Sabe uma forma boa para responder essa pergunta? Pergunta para eles antes. Como você lida com estresse? Hoje em dia, né, gente? Quem é que não trabalha estressado? Todo mundo. Então, você tem que saber responder isso também, como você lida, quais são os mecanismos que você tem, as suas válvulas de escape. E aí você pode falar, olha, eu lido bem porque eu faço exercício físico, eu canalizo isso para uma outra coisa, eu consigo trabalhar sob pressão tranquilamente, eu entrego os meus resultados. Porque tem gente que realmente não lida bem, né, gente? Tem gente que toma remédio. Então, se você é uma dessas pessoas que toma remédio, você pode até falar, olha, eu já passei por momentos muito difíceis lidando com pressão. Eu não lidava bem com isso, mas eu estou me desenvolvendo para isso, porque hoje em dia todo mundo trabalha sob pressão, tá? Mas por que você quer trabalhar naquela empresa? Você tem que ter essa resposta na sua cabeça. Eu quero trabalhar lá porque é uma marca, porque tem um employer branding maravilhoso, é uma marca que transmite confiança, transmite qualidade. Então é por isso. E isso quer dizer que você é fã. Mas você não precisa falar assim, eu sou fã dessa empresa. Não, tá? A gente não tá procurando fã, a gente tá procurando funcionário para desempenhar e entregar resultado. E fala, eu quero participar da construção da história dessa empresa, eu acho essa empresa fenomenal, a cultura, os valores combinam com os meus e é por isso que eu quero trabalhar aqui, tá? E a pretensão salarial, que foi me perguntaram muito sobre isso. Vocês lembram que eu falei lá no inicinho, que quando vocês tiverem a oportunidade de conversar com a pessoa que te ligou para te oferecer a vaga, você perguntar o nível da vaga, sabe por quê? Porque você vai pesquisar na Robert Half, que seja no site da Robert Half, qual que é a média salarial daquele cargo, no Love Mondays, que as pessoas, se vocês não conhecerem essa empresa, depois eu vou dar umas dicas aqui, tá? Eu deixo em algum lugar aqui no meu Instagram, umas dicas de empresas que vocês conseguem mapear salário. Love Mondays, você vai ver uma média daquele salário para você falar mais ou menos aquilo, tá? Ai, Carol, mas eu tô ganhando X e eu quero ganhar 2X. Não viaja, tá? Então, coloca ali um percentual a mais, se a vaga for acima, tá bom? Uns 20, 30% a mais você pode pedir. Mas fala sua pretensão. Ou se você não quiser falar sua pretensão, porque você acha que você vai errar ou então você vai gaguejar, você fala, olha, eu gostaria de avançar no processo e entender a proposta da empresa, eu estou aberta a negociar. Então, você pode falar isso, mas se a recrutadora insistir, você tem que ter um número na sua cabeça. E você consegue esse número fazendo pesquisa de mercado. Pergunta para um colega, vai nesses sites mesmo, esses sites divulgam todo ano as médias de mercado, de salário. Então, pesquisa, tá? Pesquisa porque você consegue. E leva também um valor que você quer, né? Um valor que realmente vai fazer sentido para você sair de onde você está. Você tem alguma pergunta? Quando o recrutador te faz essa pergunta, se você tem alguma, você tem que perguntar, gente, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Na hora que a gente vira as costas e fecha a porta, a gente tem zilhões de perguntas para o recrutador que a gente não fez. Então, escreve quais que você quer saber. Quais são os principais desafios dessa posição? Qual que é o momento que a empresa está vivendo? Quais são os problemas que essa posição vai ter que resolver de cara nos primeiros 6 meses? Não precisa de perguntar a perspectiva de crescimento nesse momento, gente, não. Você nem entrou, você nem sentou, não vai querer sentar na janela. Mas pergunta, quais são os programas que o RH tem para desenvolvimento? Pergunta se tem pesquisa de clima, sei lá, pergunta qualquer coisa, gente, mas pergunta. Eu quero falar uma coisa para vocês, você tem que ser aquele candidato que o recrutador não vai esquecer de você. Aquele que, qualquer vaga que surja depois, mesmo que aquela vaga seja cancelada, ele tem você na cabeça dele para uma outra vaga. Então, e isso parte de você. Isso é você que tem que despertar nele. E como que a gente desperta isso? Respondendo o que ele quer, fazendo perguntas, se conectando com ele, sendo simpático, sorrindo. Seja feliz ao falar da sua carreira, gente. Se você tá ali, sabe candidato assim, desanimado? Não sei se você sabe, mas eu sei. Que entra já morto, sabe? A pessoa tá... Gente, aquela pessoa não gosta de fazer o que ela faz. Ela não vai passar nesse processo seletivo. Por quê? Porque ela precisa ver outras coisas na vida dela. Ela precisa ver até se é aquilo que ela quer. Mas não, se você ama o que você faz, se você quer aquele emprego, gente, dá o sangue por aquilo.